Elaboração curricular e articulação com prática docente. A indagação sobre o currículo presente na escola mostra o primeiro significado, a consciência de que os currículos não são conteúdos prontos a serem passados aos alunos, são a construção de conhecimento e prática produzida no contexto e dinâmicas sociais, político-culturais. Conhecimento e práticas expostas às novas dinâmicas e reinterpretado em cada contexto histórico. As indagações revelam que há entendimento de que o currículo são orientados pela dinâmica na sociedade. O currículo é considerado, na sociologia da educação, um mecanismo por meio do qual a escola define o plano educativo para a consecução do projeto global de educação na sociedade. O currículo reflete a proposta educacional que inclui o estabelecimento da relação entre o ensino e a pesquisa na perspectiva do desenvolvimento profissional docente. A Primeira República, as décadas iniciais no novo regime, ganha crescente interesse de espaço na produção historiográfica brasileira. Muitos são os historiadores, particularmente os que dedicam à história política e cultural, que retomado o período numa chave distinta que consagrou como República Velha. As formas de participação popular iam além das revoltas e eclodiam em diversos pontos do país e se expressaram também associações recreativas, esportivas e dançantes da população negra e pobre. Vivemos em um mundo dominado por imagens e sons obtidos da realidade, pela encenação ficcional e pelo registro documental. Tudo pode ser visto por meio de comunicação, representado pelo cinema. O fenômeno da arte secular não pode passar despercebido por historiadores, principalmente para aqueles especializados em história do século XIX e XX. Tudo pode ser visto pelo meio de comunicações. As fontes audiovisuais e musicais ganham um crescente espaço na pesquisa histórica, de ponto de vista metodológico, vistas pelos historiadores como fonte primária. No videogame, lúdicas e mercadológicas são elementos importantes para a classificação como fonte primária. No Brasil, existem números razoáveis de pesquisas sobre avaliação realizada no interior da escola de educação básica. Apenas o aluno é avaliado somente pelo professor com propósito de aprovação ou reprovação. Na educação infantil, a avaliação objetiva, o registro e acompanhamento do desenvolvimento da criança, e não a promoção para o ensino fundamental. Existe o laboratório de informática que é utilizado para estudantes trabalhar conteúdos diferentes da disciplina. Ter como eixo temático uma problemática significativa para o estudante, considerando as possibilidades tecnológicas existentes no laboratório. O fazer docente pressupõe a realização do conjunto de operações didáticas. A direção de ensino, da aprendizagem e avaliação, cada uma delas desdobradas em tarefas e funções didáticas. Conhecimento dos conteúdos, disciplina que leciona, com uma capacidade de abordá-lo de modo contextualizado. O domínio de diferentes métodos e procedimentos de ensino e capacidade de escolher conforme a natureza dos temas a serem tratados. Com o nascimento dos análises, marcou uma profunda reflexão do historiador acerca da tarefa das áreas de estudo como acerca do trabalho. A organização em torno de uma proposta central, a urgência de fazer sair a história do seu isolamento disciplinar, a necessidade que esteja aberta à interrogação aos métodos das ciências sociais. Desvalorização dos eventos da natureza política por serem insuficientes de explicar o processo histórico por si mesmo, e uma defesa de interdisciplinaridade como forma de dotar a história de instrumento eficaz para a análise do complexo nos processos sociais. O que é cibercultura? A cibercultura pode ser vista como uma herdeira legítima do projeto progressista do filósofo do século XVII. Incentiva uma forma de reciprocidade essencial nas relações humanas. A cibercultura não seria pós-moderna, mas estaria inserida perfeitamente na continuidade dos ideais revolucionários republicanos de liberdade, igualdade e fraternidade. A cibercultura incorpora valores do iluminismo ao favorecer o compartilhamento de informações e conhecimento. O uso de linguagem cinematográfica como instrumento auxilia na formação histórica, com a finalidade de orientar e estimular a capacidade dos estudantes
trata de utilizar películas existentes como fonte para a discussão de temas históricos, analisar o cinema como agente da história e como documento. A reconstrução de festas, de vestuário, de vocabulário, de arquitetura e costume referente a uma época específica, com uma figura entre várias possibilidades de utilização da obra cinematográfica na sala de aula. A exibição de um filme em sala de aula ajuda na reflexão crítica sobre o cinema como ideologia de certos grupos sociais. Uma película sobre o tema histórico vai além da época que pretende retratar, a ser analisada dentro do contexto temporal de produção. Os colonizadores empenharam em transplantar para o interior da comunidade indígena a forma de organização na sociedade portuguesa, usando a religião e a presença de europeus entre eles. A grande riqueza criada por nossas empresas e indústrias e poupada por nossa economia teve mais ampla distribuição entre nosso povo e corre como um rio a servir a caridade aos grandes negócios do mundo. A demanda da existência passaram por padrões de necessidade para a região de luxo. A produção aumenta é consumida por uma crescente demanda interna e um comércio exterior em expansão. A dificuldade apenas se refere às coisas materiais. Os preços a níveis imagináveis. Os impostos subiram. A administração sofre graves reduções de receita. Todos os níveis, os meios de troca são bloqueados nos canais congelados do comércio. Sem ele, com certeza, não seria havido Hitler. Seria improvável que o sistema soviético tivesse sido encarado como um sério rival econômico e uma alternativa possível ao capitalismo mundial. O mundo do século XX é incompreensível se não entendermos o impacto do colapso econômico. O New Deal representa a mudança significativa no modelo tradicional da economia de mercado praticado pelos norte-americanos. A Grande Depressão foi um dos fatores que colaboraram para a construção de discursos críticos sobre o modelo liberal democrático. A pintura mexicana do século XX caracteriza por suas grandes dimensões, sendo exibida em espaço público como palácio, bibliotecas e museu. Abrange um tema da história nacional que vão desde o período pré-hispânico e até a Revolução Mexicana. Iniciada a Revolução Mexicana em 1910, o professor de ensino médio pressupõe ao aluno a análise de duas pinturas do muralismo mexicano. As pinturas as revelam disputa na construção de uma memória nacional da Revolução Mexicana, retratando de maneira semelhante os líderes revolucionários na etapa da Revolução. Contém várias simbologias de luta revolucionária mexicana. A globalização é um estágio supremo da internacionalização, um processo de intercâmbio entre países que marcou o desenvolvimento do capitalismo desde o período mercantil do século XVII e XVIII, expande com a industrialização ganhando base com grande indústria nos fins do século XIX, que adquire intensidade e amplitude nas feições. As políticas neoliberais marcam o enfraquecimento e a dissolução do poder do Estado Nacional, como asseguram o poder aos aglomerados financeiros que atuam nos limites geográficos dos países de origem. O processo de desregulação do mercado financeiro norte-americano e europeu levou à formação de uma bolha de empréstimos especulativos e imobiliários. Ao estourar em 2008, acarretou um efeito dominó, quebra no mercado. A interação entre agentes da discussão nacional sobre a resolução de complexas questões sociais brasileiras e desenvolvimento em base sustentável destacaram a noção de corresponsabilidade e complementaridade entre a ação de diversos setores e atores que atuam no campo social. De uma forma geral, esses desafios moldam hoje o quadro de atuação das organizações da sociedade civil do terceiro setor. No Brasil, o movimento é relativo a mais exigências de desenvolvimento institucional dessa organização. Nas fundações empresariais, foi intensificada a partir da década de 90, que promove o desenvolvimento social e contribui para o aumento do capital social. O que é mercantilismo? O mercantilismo foi definido e batizado pelos adversários. Denunciando o mercantilismo, o triunfo dos interesses egoístas dos mercadores, ignoraram que era também o sistema manufatureiro, agrícola e toda a concepção do poder estatal. No século XVI e XVIII,
ninguém declarou mercantilista, e não existe nenhuma profissão de fé que permite classificar por comparação os escritos e a prática econômica no tempo. Um aspecto da crítica iluminista ao antigo regime e uma noção inventada pelos adversários do intervencionismo estatal na economia. O anúncio feito pelo Centro Europeu para a Pesquisa Nuclear havia encontrado sinais de partículas que podem ser bóson e provocou furor no mundo científico. A busca pela partícula tem gerado descoberta importante. Algumas tecnologias utilizadas na pesquisa poderão fazer parte do cotidiano em pouco tempo. Serão utilizados em materiais de diagnóstico médico, cristais usados no detector do acelerador de partículas. É necessário que a sociedade incentive e financie estudos na área de ciências básicas, mesmo que não haja perspectiva de aplicação imediata. O desenvolvimento da ciência pura para a busca de soluções de seus próprios problemas pode gerar resultados de grande aplicabilidade em diversas áreas do conhecimento. Nos períodos de opressão, a filosofia exerce uma influência espiritual extremamente poderosa. Ela opõe as propagandas nos períodos de tolerância para os próprios governantes, melhor meio de refletir sobre condições e problemas na ação política. Marco Túlio Cícero, os filósofos constituem a inteligência do mundo romano e o pensamento filosófico assume um lugar importante na oposição do poder ditatorial de Júlio César. O trabalho de enquadramento da memória se alimenta do material fornecido pela história. Esse material pode ser interpretado e combinado diversas referências associadas, guiado pela preocupação não apenas em manter a fronteira social, mas de modificá-las. O trabalho reinterpreta incessantemente o passado em função do combate do presente e futuro. Houve dois momentos distintos no século passado em duas concepções antitécnicas de política econômica. Com o consenso dos anos de 1930, a ideia de que a salvação e o futuro na sociedade estava no Estado. Nos anos de 1980, a ideia contrária de que a salvação e o futuro na sociedade está no mercado. A primeira concepção está associada à crise do capitalismo, à planificação econômica socialista e o chamado keynesianismo. A segunda concepção está associada ao colapso do socialismo, à crise da social-democracia e à globalização. A ideia segundo a qual todo ser humano merece tratamento digno corresponde ao valor moral. O pluralismo político pressupõe um valor moral. O ser humano tem direito de ter suas opiniões e expressar. Não se deve obrigá-lo a silenciar ou esconder seu ponto de vista. Na sociedade brasileira não é permitido agir de forma preconceituosa, presumindo a inferioridade de alguns, sustentando e promovendo a desigualdade. Trata de um consenso mínimo de conjunto central de valores, indispensável à sociedade democrática. Nesse conjunto central, cai-se na anomia como ausência de regras. Sustenta-se um conjunto de valores pautado pela isonomia do tratamento de cidadãos. No período de 31 anos compreendido entre o início da Primeira Guerra Mundial, 1914, e o final da Segunda Guerra Mundial, 1945, o historiador inglês Eric Hobsbawm afirma: a humanidade sobreviveu. O grande edifício da civilização do século XX desmoronou nas chamas da Guerra Mundial, quando as suas colunas ruíram. Não há como compreender o breve século XX sem ela. Foi marcada pela guerra. Viveu e pensou em termos de guerra mundial, mesmo quando os canhões se calavam e as bombas não explodiam. Sua história, a história de sua era inicial de colapso e catástrofe, devem começar com a Guerra Mundial de 31 anos. Existem uma continuidade das motivações que levaram aos dois conflitos de proporções mundiais do século XX e, por isso, são denominados de Guerra Mundial de 31 anos. O governo federal entregava a cada um dos estados a ficção que deles primeiro se apoderasse, contando que tudo pusesse nas mãos dos presidentes da República, e esse grupo de exploradores privilegiados receberam dele a ilimitada outorga para civilizar, corromper e roubar a população. O compromisso político entre os coronéis e governos estaduais e presidente da República, fundado na fraude eleitoral.
Por que plágio? Plágio é um dos fenômenos da vida acadêmica a respeito dos quais todo escritor conhece um caso, sobre os quais há rumores permanentes entre a comunidade de pesquisa com os quais o jovem estudante é confrontado em seus primeiros escritos. Trata de uma apropriação indevida da criação literária. O plágio desrespeita a norma de atribuições de autoria na comunicação científica, violando essencialmente a identidade da autoria e do indivíduo, dos direitos individuais de ser publicamente reconhecido por uma criação. A expectativa de todo escritor acadêmico que reconheça a anterioridade criativa de suas fontes é corrompida na prática do plágio. O que representa as instalações da usina siderúrgica de Volta Redonda aos nossos olhos deslumbrados pelo grandioso perspectiva de um futuro próximo é bem o marco definitivo de emancipação econômica do país. A Companhia Siderúrgica Nacional, em 1941, é um dos resultados da forma como o governo de Vargas, entre 1930 e 1945, enfrentou o problema da infraestrutura no Brasil, que envolvia três questões: o petróleo, siderurgia e energia elétrica. As questões do petróleo, siderurgia e energia elétrica eram entendidas pelo governo como fundamentais para a promoção do desenvolvimento industrial brasileiro que viria após a crise internacional, marcado pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York e Segunda Guerra Mundial. Em janeiro de 2016, entrou em vigor a Lei Brasileira de Inclusão de Pessoas com Deficiência, um instrumento que garante mais o direito às pessoas com deficiências e prevê punições para atos de discriminação. O esporte, para ser inclusivo, requer prática orientada por cada tipo de deficiência. Na prática esportiva orientada, metas e objetivos são estabelecidos como ferramentas motivacionais a fim de promover ganhos motores e cognitivos à pessoa com deficiência. No século XVIII e XIX, o fluxo de escravos africanos para regiões de colonizações portuguesas na América sofreu pouca oscilação. Dos estados que governam a República, por cima das multidões e tumultuam agitadas as ruas da capital da União. O governo federal entrega a cada um do estado a facção que dele primeiro se apoderasse. A historiografia brasileira caracteriza o governo de Campos Salles, de 1898 a 1902, como período de construção de práticas de estabilização política de regime republicano. A liberdade da ação da oligarquia estadual em troca do apoio na Câmara de Deputados do projeto do governo federal. O próprio educador, por incrível que pareça, são vítimas de uma formação alienante. Não sabe o porquê daquilo que dão, não sabe o significado daquilo que ensina, e quando interrogado, dão resposta evasiva. É pré-requisito para a série seguinte, cai no vestibular. Hoje você não entende, mas daqui a 10 anos vai entender. Muitos alunos acabam acreditando que aquilo que se aprende na escola não é para entender mesmo, que só entenderão quando forem adultos. Acabam se conformando com o ensino desprovido no sentido. O processo de conhecimento deve ser refletido e encaminhado a partir da perspectiva de uma prática social. Saber qual conhecimento deve ser ensinado na escola continua sendo uma questão nuclear para o processo pedagógico. O processo de conhecimento deve possibilitar compreender, usufruir e transformar a realidade. Heródoto, 484-425 a.C., nas guerras médicas e menciona inóspitas e longínquas terras da Sítia, atual Ucrânia. Segundo Heródoto, a leste chega-se ao território dos citas nômades, que nada nomeiam e não lavram terra alguma. Todo aquele território desprovido de árvore. O inverno tão rigoroso que durante 8 meses do ano o frio é insuportável. O mar congela, passa por cima do gelo e interrompe seus carros. Os 4 meses restantes ainda faz frio. É inverno, é uma dessa espécie diferente daqui de todas as outras. É normalmente chuvosa, em outras regiões as chuvas lá estão significantes. Relacionava o espaço cultural e social à condição de selvageria. Na visão dos direitos humanos e conceito da cidadania, no reconhecimento das diferenças e participação do sujeito, como a identificação do mecanismo e processo de hierarquização que operam a regulação e produção da desigualdade. Instigar ou compartilhar as informações e a busca pelo conhecimento de forma coletiva, por meio de relações respeitosas acerca de diversos posicionamentos dos alunos, promovendo o acesso à inovação tecnológica, utilizar recursos didáticos diversificados que buscam atender a necessidade de todos e cada aluno,
valorizando e respeitando individualmente e coletivo. A historiadora Ângela de Castro Gomes sustenta que a escrita da história pátria no período do século XIX, em 1940, foi fundamental para a construção e consolidação de uma cultura política republicana no Brasil. A escrita da história nesse período esteve empenhada em produzir um passado comum à nação, uma identidade coletiva capaz de legitimar e fortalecer um novo projeto político. Esse investimento demanda a mobilização de menções simbólicas e práticas carregadas valores cívicos e morais. A escrita da história, principalmente aquela construída para fins de sua didatização, continha elementos ufanistas em relação ao Brasil, seu povo e riqueza, bases fundamentais do patriotismo que pretendia inculcar nos estudantes. Em 1900, por Afonso Celso, que se tornou leitura obrigatória na escola secundária no Brasil nas décadas de 20.